Olá, nação azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista. Galera, eu quero conversar com vocês a respeito do Clássico Repar, que abriu as semifinais da Copa Verde 2024. O Leão, que perdeu grandes oportunidades de sair com a vitória. O Fenômeno Azul está até agora lamentando, especialmente as chances aí desperdiçadas pelo Lucas Ribamar. Mas não tem tempo a perder, porque domingo já tem o primeiro jogo da decisão contra o Paysandu também, e a gente precisa corrigir algumas situações. Algo vem preocupando o Fenômeno Azul. Meio-campo Jaderson. Qual é a situação do Jaderson? Está fora realmente do clássico de domingo? Tem algum retorno previsto para essa partida? Enfim, a gente vai conversar bastante com vocês sobre essa situação e também falar sobre o que eu achei do público em geral, né, do borderô aí que foi divulgado, da acessibilidade do torcedor, que poderia ter sido melhor ontem nesse primeiro clássico aí das semifinais, dessa sequência insana de clássicos que a gente vai ter nesse mês de abril. 4 clássicos seguidos nesse mês de abril. Ontem foi o primeiro e domingo já tem decisão. Antes, já peço que você deixe o like no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas no Brasil e no mundo. É só clicar no botão gostei, que assim o YouTube entende que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. Verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Gemista. Lembrando, amanhã, às 18 horas, lá no nosso Instagram, vai acontecer o sorteio de 2 mantos do Clube do Remo, o novo manto azulino que vai ser lançado amanhã. Antes de ser lançado, a gente já vai sortear para vocês aqui no nosso Instagram, tá? Pela meta alcançada aí de 25 mil inscritos no YouTube, em parceria com a loja do Remo do IT60 e também no Shopping Metrópole. Vai lá, segue a gente, participe da promoção, leia as regras direitinho para você concorrer a esses 2 mantos do Leão Azul Paraense. Vem com a gente. Esse vídeo que deu apoio ao patrocínio da Bet Nacional, a Bet do Remo da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. É só pegar o teu celular, apontar para o QR Code na tela, acessar o link na descrição utilizando o cupom Chaves Gemista ou também clicando no primeiro comentário fixado. Ontem apostei na vitória do Clube do Remo, poderia ter acontecido essa vitória, né? Infelizmente não ocorreu. E eu acabei tomando uma rédea aí, também coloquei ambos marcos e vitória do Leão, infelizmente não deu certo, mas enfim, vários jogos pelo Brasil e pelo mundo, final de semana já tem novas partidas, inclusive o Clássico Repar, e você pode profetizar na Bet dos brasileiros. Lembrando, batendo a nossa meta aí de 100 novos cadastros, faltam 40 cadastros para a gente chegar nessa meta, eu vou sortear mais um manto do Clube do Remo aqui com vocês no Chaves Gemista. Esse vídeo que tem também o apoio da Araguaia Cervejaria, sempre presente nos jogos do Clube do Remo. Ontem, inclusive, mais uma vez, o Beer Truck da Araguaia estava presente lá no Mangueirão, com um chopp gelado para a galera, promoção especial para os sócios torcedores. E, claro, domingo que vem também estará ali no portão de acesso A2, né? E também do lado da rampa ali de acesso para o lado A do Mangueirão. Você que entra pelo A2, você já vê lá o Beer Truck da Araguaia Cervejaria, o melhor chopp do Pará. Recado também da DNA, cursos técnicos para você investir na área da saúde, mudar de vida, ter estágio encaminhado aí para o mercado de trabalho e, claro, com a melhor estrutura de ensino do norte do Brasil. É só entrar em contato pelas redes sociais e pelo WhatsApp da DNA e conhecer os cursos disponíveis para você mudar de vida. Galera, antes de mais nada, eu quero pedir desculpas pelo que aconteceu ontem no Mangueirão. Infelizmente, a nossa transmissão desde o começo estava com muitos problemas. Eu não consegui resolver o problema do áudio ontem, tá? Foi uma questão técnica realmente aqui do meu equipamento, que não conseguiu funcionar. Eu já descobri o que é, tá? E prometo que na próxima partida aí do Mangueirão a gente vai estar com uma qualidade espetacular aí de áudio, de tudo, tá? Então, mais uma vez, pedir desculpa, a gente não conseguiu realizar também a narração aqui em React, né? Eu, com o meu amigo Luciano Rodrigues, o Landozinho, estávamos prontos ontem para fazer essa narração com vocês. Acabei reproduzindo o áudio, inclusive, da Marajoara, nossa parceira aqui do canal. E nem aconteceu o pós-jogo, né, pessoal? Porque também tive problemas técnicos aí no pós-jogo. Tanto é que eu desisti, pedi desculpas, encerrei a live e fui lá para a coletiva do Gustavo Morínigo assistir o depoimento do técnico do Clube do Remo sobre o jogo de hoje, tá? De ontem, perdão. Então, de verdade, peço desculpas pelo que aconteceu. E hoje à noite, tá? Hoje à noite a gente vai gravar
esse ao vivo com vocês aqui, para a gente debater, para a gente conversar um pouco mais sobre esse e os próximos clássicos aí, nessa sequência de 4 partidas decisivas contra o nosso maior rival. E hoje, às 13 horas, tá? Lá no programa A Voz da Galera, a gente vai sortear 2 ingressos, tá? Para o Clássico Répar do próximo domingo, tá? 2 ingressos para o Clássico Répar do próximo domingo. A gente vai sortear para vocês nesse programa hoje da Voz da Galera, a partir das 13 horas. Bom, galera, bora conversar sobre o jogo de ontem, porque realmente, né, o Fenômeno Azul tá até agora lamentando. Não tem uma página, não tem um grupo de WhatsApp que não esteja falando de outra coisa que não seja os gols que o Clube do Remo perdeu ontem no primeiro tempo, especialmente com o Lucas Ribamar, né? Ele teve pelo menos 3 grandes oportunidades ontem de fazer o gol no Paysandu, que em tempos atrás a gente viu alguns centroavantes não perder por aqui. Olha que já passou jogador ruim por aqui, né? Mas o Ribamar, infelizmente, ele vem sendo aí marcado na carreira dele por conta desses gols perdidos. Foi assim no Botafogo, foi assim no Vasco, foi assim no próprio Náutico, na Ponte Preta. E chegou no Clube do Remo, assim, quando ele chegou no Clube do Remo, eu já falava que eu não tinha muita expectativa com o Ribamar. Claro, vou vibrar a cada gol que ele conseguir marcar pelo Clube do Remo, como foi contra o Amazonas, porque eu não sou hipócrita, sou torcedor do Remo, eu torço primeiro pro Remo, não pro jogador, tá? Apesar das críticas, o cara tá vestindo a camisa do nosso time, né? Mas infelizmente ontem ele foi o grande vilão da noite. Não tem outro personagem que possa receber esse título que não seja o Ribamar. Mas daqui a pouco eu vou falar de outros personagens que eu não gostei também. Mas ontem, infelizmente, ele foi esse vilão do jogo por tudo o que o Remo produziu no primeiro tempo, tá? O Remo ontem, ele iniciou com uma formação diferente, alguns jogadores que não vinham atuando, como o zagueiro Ícaro, que entrou muito bem na zaga. Ontem, aliás, a zaga, tanto com o Ícaro e o Bruno Bispo, foram quase que perfeitos o jogo todo. O Bruno Bispo vacilou num lance aí no primeiro tempo que quase deu um gol de graça pro Paysandu. Teve até um lance ali em que o Edinho tentou cavar um pênalti, e isso não pode acontecer, a gente tem que ter atenção. Mas o Ícaro ontem dominou ali a zaga com muita tranquilidade, e o sistema defensivo do Remo como um todo ontem, quase que o jogo todo, funcionou muito bem, tá? Mas no primeiro tempo, depois de muito tempo, eu vi o Remo controlar um jogo, eu vi o Remo ter posse de bola, eu vi o Remo ter o controle da partida. Mas principalmente isso aconteceu por conta da atuação do Jaderson, né, que vem sendo o nosso melhor jogador de linha nesse ano de 2024. Uma grata surpresa, um jogador que chegou aí como um ponta, barra lateral esquerdo. Ninguém dava nada pro Jaderson, inclusive quando ele começou a jogar no meio, muita gente criticava esse posicionamento dele porque achava que ele renderia melhor como meia. Mas nesse esquema do Gustavo Morínigo, ele vem sendo uma peça muito importante porque ele é um motorzinho nesse meio campo, né? Ele dita o ritmo ali. Ontem, roubava as bolas do meio-campo do Paysandu e encontrava os seus companheiros de ataque muito bem posicionados. Então foi muito bacana ver o jogo do Jadson, que saiu no segundo tempo ali, assustou a gente, né, com uma possível lesão. Mas, pelo que eu observei ontem, tá, eu estava na zona mista ali, onde os jogadores passam para conversar com os jornalistas, e o Jadson saiu caminhando normalmente. Estava sentindo um pouco de dores ali, cãibra, né? Aparentemente. Se ele tivesse com uma lesão grave, eu diria que ele não sairia da forma que ele saiu. Então acredito que ele só teve um cansaço realmente, né, pela sequência de jogos aí. E se Deus quiser, vai estar disponível no primeiro jogo da final do Parazão domingo que vem. Porque sem o Jadson a gente perde muito. A gente perde muito em termos de coletividade, em termos de controle de jogo. Porque esse cara dá um ritmo, um jogo muito interessante. Ontem, o Paulinho Curuá jogou muita bola também do lado dele. Curuá, defensivamente, ontem, ajudou demais o clube do Remo. O Paysandu ontem não conseguiu produzir nada, especialmente no primeiro tempo, por conta dessa marcação muito eficiente no meio-campo, que começava com o próprio Paulinho Curuá. E o Jaderson, um pouco mais solto, ajudava nessa criação. Ontem, o Pavani, como homem de criação, finalmente estreou com a camisa do Remo. Ontem, finalmente, o Pavani fez um jogo de jogador que a gente imaginava que chegasse aqui no clube do Remo no início do ano, que foi destaque na Chapecoense no passado, jogando na posição dele, jogando como meia. Finalmente, o Pavani conseguiu render. Fisicamente parece estar abaixo ainda, cansou no segundo tempo, foi substituído, mas fez um jogo muito interessante ontem, o Pavani. Ontem gostei do Marco Antônio também, gostei também do próprio Kelvin, eu acho que eles colaboraram ali, Pavani não, Marco Antônio, perdão, gostei do próprio Kelvin também, tá? Eles colaboraram muito ali nas pontas também, com um jogo intenso do Clube do Remo. Falta um pouco mais de tranquilidade também para o Kelvin finalizar, mas vem evoluindo aí
com a camisa do Clube do Remo, na minha opinião. Queria a opinião de vocês também. E assim, gente, ontem, o ritmo de jogo, o volume de jogo do Remo, que entregou de chances pro Ribamar, era pro Remo ter metido 2-3-0 no Paysandu, sem pena, no primeiro tempo. De verdade, a gente perdeu uma grande oportunidade. E o próprio Hélio dos Anjos, na coletiva de imprensa do Paysandu, ele reconheceu esse bom jogo que o Remo fez. Ele elogiou muito a atuação remista ontem. Com certeza tá com a pulga atrás da orelha pro jogo da volta aí, porque o time dele também não rendeu muita coisa. Mas isso aí já é problema deles. No segundo tempo, depois que aconteceram as mudanças, o Ítalo entrou aí no segundo tempo também, depois o Ribamar perdeu mais uma chance ali, que a bola passou na frente dele, né? O Remo perdeu o controle do jogo depois da saída do Jaderson, e o Renato Alves entrou muito mal também ali, entrou para fazer esse papel de volante ali, para fechar um pouco mais a casinha, mas não tem a mínima condição, Renato Alves, sabe, errava passes, perdia a bola no meio campo. Teve um lance que ele perdeu que gerou um ataque perigoso para o Paysandu. O jogo que o Paysandu fez no segundo tempo foi muito em relação ao cansaço do clube do Remo. O Paysandu melhorou porque o Remo cansou também na segunda etapa, depois de ter corrido tanto no primeiro. A leitura que eu faço desse jogo ela é um pouco parecida com a leitura que eu fiz do primeiro repá, só que ao contrário. No primeiro repá, o Paysandu teve o controle do jogo. Entretanto, o Paysandu no primeiro jogo, no primeiro clássico do ano, não teve as oportunidades que o Remo teve nesse jogo. O Remo teve muito mais chance de fazer o gol nesse jogo do que o Paysandu teve no primeiro clássico. Porque o Marcelo Rangel, por exemplo, ele fez uma grande defesa naquele clássico. O Diogo Silva, ontem, goleiro do Paysandu, ele não fez defesas tão difíceis, porque realmente o ataque do Remo estava muito descalibrado, mas o Remo, cara a cara, teve várias oportunidades. E outra coisa que eu quero ressaltar nesse time do Remo é esse trabalho defensivo que vem evoluindo, né? A defesa que preocupava tanto a gente tem evoluído, inclusive o próprio Marcelo Rangel, que começou muito mal a temporada e ontem, mais uma vez, quando foi acionado, conseguiu nos ajudar numa cabeçada perigosíssima do Nicolas, que aliás é um ponto forte do Paysandu, né? Esse jogo aéreo buscando o Nicolas. O Nicolas teve praticamente uma chance no jogo todo, foi um cruzamento do Vinícius Leite, que ele cabeceia ali da marca do pênalti e o Marcelo Rangel vai fazer uma defesa espetacular no canto direito ali, no ângulo do canto direito ali, e conseguiu fazer uma boa defesa. Então, seria muito justo, inclusive, se o Remo perdesse esse clássico ontem por tudo que ele produziu. Mas no futebol, especialmente em clássico, a justiça não aparece, galera, toda hora, né? Então, a gente precisa aproveitar melhor as oportunidades. A gente não pode mais perder a chance que a gente perdeu ontem. E isso, claro, vai passar pelos esses dias de recuperação. Ontem o Gustavo Moringo disse também que não vai ter muito tempo para fazer muita coisa, né, em relação ao treinamento, é descansar e mentalizar para esse clássico de domingo. Uma boa notícia que eu posso trazer para vocês é que tanto o Natan, na lateral esquerda, aliás, ontem o Raimar, na minha opinião, nem comprometeu tanto assim o jogo do Clube do Remo, não fez uma partida ruim o Raimar. Ontem, na verdade, eu só achei 2 jogadores abaixo, que foi o Renato Alves e o Ribamar. O resto eu gostei do jogo, tá? Mas para esse jogo o Natan vai estar disponível no próximo domingo, assim como o Matheus Anjos, né? Que está com uma virose, recuperando essa virose, e com certeza vai ser um retorno muito interessante para esse meio de campo do Leão Azul Paraense. O Felipinho também deve retornar, ele que deixou a transição e deve estar disponível para esse clássico de domingo. Ontem não gostei do Silas também, tá? O Silas também não entrou bem ontem, é outro jogador que eu colocaria aqui abaixo. Para mim, ontem, o craque do jogo, até a hora que saiu, foi o Jaderson. Depois dele, a dupla de zaga, Ícaro, Bruno Bispo, Marcelo Rangel também. Gostei também do jogo do Pavani, tá? Foram jogadores que eu destaco aqui desse time do Clube do Remo nessa partida de ontem. Então, agora, é lamentar as chances perdidas, mas o torcedor, né? Porque os jogadores precisam focar nesse clássico de domingo, já o primeiro jogo da final do Campeonato Paraense. Bom, sobre as torcidas ontem, né? O Paysandu levou mais gente, segundo o Borderô aí, que a gente sempre questiona, né? Teve 32 mil torcedores no Mangueirão, 27 mil pagantes, pouco mais de 26 mil pagantes, um pouco mais de 5 mil gratuidades. Chamou a atenção, inclusive, o número de gratuidades ontem no Mangueirão também, uma média bem alta. O público, o Paysandu levou 15 mil torcedores, o Remo levou 11 mil, tá? Eu achei até que daria mais gasolinas ontem, tá? Mas entendo também a galera não ter ido. Além do valor do ingresso, tem a questão do estacionamento, né? Eu acho que essas pessoas que administram o estacionamento e os clubes que definem, né, o valor do estacionamento
eles deveriam repensar isso. Não é possível que esses caras não entendam que esse valor está afastando o torcedor do estádio. Não dá para entender. Ontem o público poderia ser muito bom, poderia ter passado dos 40 mil se esses caras tivessem pensado no torcedor. Não pensaram e deu no que deu. Graças a Deus ontem não teve nenhum relato de violência pela cidade também. Tomara que continue assim nos próximos clássicos. Né? A gente é adversário, a gente não é inimigo, então dentro das 4 linhas a gente vai estar ali torcendo, vibrando, né? E claro, mais uma vez, um show da torcida do Clube do Remo, gente. Só escutava o lado A ontem. Lado B, calado, né? Porque assim, é aquela coisa que eu falo também. O jogo ele define muito o que vai ter de reação da arquibancada. A torcida do Paysandu estava muito apreensiva, né, e preocupada com o primeiro tempo. O Remo fez o primeiro tempo muito bom, não aproveitou as chances. Eles desceram debaixo de muitas vaias no intervalo, né? E foram cantar no final ali, depois de algumas oportunidades, né? Como eu falei para vocês, depois que o Remo cansou, o time deles melhorou. Mas enfim, arquibancada não tem que falar, acho que as duas torcidas sempre fazem a festa. E dentro de campo aí, a gente espera que o Leão aproveite as oportunidades na próxima partida. Lembrando, hoje à tarde tem o programa Voz da Galera, que você vai conferir aqui no canal, e também à noite a nossa live pós-jogo, para a gente conversar muito sobre esse clássico de ontem, lá no Mangueirão, beleza? Galera, deixa o like, é muito importante, verifica a tua inscrição, compartilha com seus amigos, deixa o teu comentário também, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!